Vamos lá. Bora. Pessoal, então na última aula a gente falou aqui de cefalospolinas, começamos a falar sobre a refrigeração e aí a gente ia entrar nas gerações, que é a primeira geração das cefalospolinas. Primeira coisa que a gente precisa entender é que as cefalospolinas elas são divididas por gerações, justamente isso. Primeira, segunda, terceira, quarta são as atualmente utilizadas, as mais utilizadas, e a quinta geração, que é uma geração nova, tem pouco tempo no mercado, mas já tem medicamentos disponíveis no nosso país, ok? Já padronizados e validados pela Anvisa. Dentro das gerações de cefalospolina, elas têm algumas diferenças peculiares. Primeiro, espectro de ação. As gerações elas mudam de acordo com o espectro, né? Umas agem melhor sobre gram positiva, outras gerações agem melhor sobre gram positivo e gram negativo, outros agem mais sobre gram negativo, então elas têm essa diferença em relação ao espectro de ação. Segundo ponto, resistência às beta-lactamases. Como eu falei para vocês, o conhecimento prévio sobre as beta-lactamases é importante, porque as beta-lactamases são a principal forma de resistência aos beta-lactâmicos. Então, toda vez que a gente vai falar de um beta-lactâmico, o maior problema que ele enfrenta em relação à questão de resistência é a presença de beta-lactamase. Então, esse é o segundo ponto. Então, a gente tem gerações de cefalosporinas que são mais estáveis à presença de uma beta-lactamase e temos gerações de cefalosporinas que são menos instáveis na presença também de uma enzima de uma beta-lactamase. Então esse é um segundo ponto, tá? Dentro da primeira geração nós temos aí assinalado, né, em negrito os medicamentos mais importantes. A cefalexina eu acho que é o mais conhecido, né? Medicamento amplamente utilizado, tá? Ela é uma primeira escolha para algumas situações bem específicas, até mesmo infecção urinária em paciente gestante, né? Se utiliza bastante a cefalexina. Algumas profilaxias também é feito hoje com cefalexina. Medicamento tanto de uso adulto pediátrico bastante conhecido. Além dela, a cefalotina, a cefazolina e o cefatoxina, tá? Todos pertencem à primeira geração. Em questão de espectro de ação da primeira geração, nós temos uma ação melhor sobre bactérias gram-positivas, então eles têm uma melhor cobertura sobre gram-positivos e uma cobertura menos significativa sobre micro-organismos gram-negativos. Exemplo, algumas cepas de Klebsiella, de E. coli, Proteus, ela ainda consegue ter alguma cobertura, mas são poucas bactérias gram-negativas que realmente a cefalosporina de primeira geração consegue, né, promover alguma cobertura, porque não é o grande foco da primeira geração, elas são mais específicas mesmo sobre gram positivo, tá? Comparando ela com a segunda e a terceira geração, ela perde justamente nessa eficácia sobre as bactérias gram negativas. Então a segunda e a terceira geração promovem uma melhor cobertura sobre gram negativo. Aqui só mostrando, né, alguns pontos específicos, né? A cefalosporina de primeira geração elas passam a ser a indicação em bactérias resistentes às beta-lactamases dos estafilococcus, sensíveis às beta-lactamases dos gram-negativos, por exemplo, Escherichia coli, produtora de beta-lactamase, né? O medicamento não tem nenhum efeito. A atividade antimicrobiana tem boa atividade contra cocos gram-positivo, com algumas exceções, exemplo, enterococcus, alguns estreptos, né, que carregam um gene de resistência MRSA, que são aqueles meticilino resistentes, né, e o epidermides também. Atividade restrita contra os gram-negativos, como eu já tinha colocado para vocês, e atividade contra anaeróbicos de cavidade oral, apesar que eles não são a primeira escolha. Quando a gente pensa em infecções relacionadas a, principalmente, trato respiratório superior, né, a gente colocando assim, cabeça, pescoço, a gente usa mais penicilinas com inibidor de beta-lactamase e macrolídeos, né. Exemplo, amoxicilina mais ácido flavulano, azitromicina, são os medicamentos mais usados. Então, as faringites, faringoamidalites, sinusites,
otites, elas acabam tendo como primeira escolha a utilização de penicilinas com inibidor de beta-lactamase ou a utilização de um macrolídeo, no caso, a azitromicina. Existe um motivo para isso, professor? Oi? Existe um motivo para isso? Perfusão mesmo. Primeiro que as penicilinas, normalmente elas são primeira escolha por critério relacionado a ser aqueles medicamentos que têm menos efeitos colaterais, menores reações adversas, né? São drogas de entrada que a gente chama. Macrolídeos não, macrolídeos é em relação à ação mesmo, perfusão, tem uma ótima perfusão, penetração, boa resposta terapêutica e o tempo de utilização dos macrolídeos é curto, né? Exemplo, você vai usar uma cefalexina de 7 a 10 dias, 4 vezes por dia. Por exemplo, você vai tomar uma cefalexina, você toma 40 comprimidos, 40. Agora você vai usar uma azitromicina, você toma 3 comprimidos para o tratamento inteiro. Então de 40 cai para 3. Então assim, dá mais comodidade, muito mais tranquilo, o medicamento tem uma meia-vida melhor. Então assim, por isso que ele acaba sendo mais utilizado. Algumas outras indicações comuns, pele, né, a gente utiliza, como eu falei, até mesmo em algumas profilaxias de alguns procedimentos, mas também para outras situações, né, algumas infecções de pele, principalmente fungulosas, podem ser utilizadas também. Infecção do trato urinário não complicado. Não complicado. Porque infecção do trato urinário hospitalar, infecção do trato urinário refratário recorrente, não serve. Tá? Não tem cobertura. Okay? Porque aí normalmente são bactérias mais resistentes. E bactérias mais resistentes, cefalosporina de primeira geração, não tem eficácia. A infecção do trato urinário gestante, como eu falei, é uma opção por ser uma droga mais segura. Né? A categoria de risco das cefalosporinas e penicilinas é categoria B. Então eles são medicamentos mais seguros, então por isso que são indicados. Profilaxias cirúrgicas, tratamentos ambulatoriais após esquema parenteral. Toda vez que a gente tem um esquema parenteral e a gente desce essa prescrição para o esquema oral de um antibiótico de menor espectro, como nós chamamos esse manejo, essa intervenção clínica, quando a gente faz essa troca? A gente pega um medicamento, por exemplo, estou usando um antibiótico de amplo espectro, parenteral, e aí eu faço a troca dele para o antibiótico oral de menor espectro. Como é que a gente chama essa mudança? Alguém sabe? Descalonamento. Beleza? Quem não sabe ainda, anote no caderninho. Nós chamamos de descalonamento. Toda vez que você vai fazer essa troca, você está fazendo descalonamento. Okay? E o descalonamento ele é importantíssimo, né? Várias situações a gente acaba promovendo esse escalonamento, porque é uma forma de a gente tratar realmente a bactéria de forma mais assertiva e inibir também a resistência bacteriana. As faringoamidalites, segunda escolha para estafilococcus produtor de penicilanase, tá? Porque a primeira escolha, né, por bactérias produtoras de penicilanase é a oxacilina e meticilina, elas são as primeiras escolhas. Não recomendados para sinusite, otite médio, como eu falei para vocês, a gente usa mais macrolídeos, principalmente os macrolídeos, mas podemos usar também aminoglicosídeos, podemos usar também a penicilina com inibidor de beta-lactamase e pouca ação como a Haemophilus influenza e Moraxella catarrhalis. Na parte de antibiótico terapia, eu vou ser bem sincero, eu acho muito mais difícil a parte de decorar o nome dessas bactérias do que mesmo os medicamentos, né? O nome das bactérias são mais difíceis que o nome dos medicamentos. Okay? Mas a gente tem que se habituando. O senhor gosta de cobrar, por exemplo, jogar num caso e jogar o nome de uma bactéria e a gente saber a característica dela, se ela é gram-positiva ou gram-negativa, para ir usar o fármaco específico? Ou o senhor já deixa isso na... Normalmente eu deixo isso, mas claro, para preocupação minha é entender se você sabe escolher o medicamento, mas a bactéria eu já falo, né, um pouco sobre ela já. Qual é a sua opinião sobre profilaxia com os antibióticos? Da forma que é feita hoje, eu acho totalmente errada. Eu acho algo importante para algumas situações específicas. Agora o cara vai tirar lá um sinal desse tamanhozinho, o procedimento já quer usar antibiótico. Né? Não vejo porquê. E algumas cirurgias eletivas, né, controladas, que você sabe que é uma cirurgia limpa, não vejo muito porquê em algumas situações.
outras até necessárias, paciente mais comprometido, paciente que tem uma imunidade comprometida por algum motivo, ou por idade, ou por alguma doença prévia. Mas da forma que é feita hoje, eu acho o uso muito indiscriminado. Professor, Oi? uma pergunta sobre o descalonamento. O descalonamento ele é algo, na prática, que todo mundo tem noção, é rápido, você entra com uma dose de ataque, e logo depois você reduz, ou você tem uma latência ali, nesse período de ataque? Não, ela acontece por diversos motivos diferentes, né? Ela acontece depois de muitas vezes você ter estabilizado uma situação mais grave daquela infecção, e às vezes você já tratou, já fez todo o seu protocolo, às vezes com antibiótico de amplo espectro, e você não quer continuar com ele com esse paciente em casa. Aí você quer continuar com antibiótico bioral de menor espectro. E aí você está fazendo descalonamento, e ele vai continuar esse medicamento ambulatorialmente. Uma outra situação que acontece é, muitas vezes, o paciente ele é admitido e aí você tem uma suspeita de uma bacteremia sepsis, você entra com antibiótico de amplo espectro e espera a cultura. Depois da cultura que você vai fazer o manejo. E aí depois da cultura você pode escalonar ou não o antibiótico. Então, o escalonamento sempre é uma opção que você tem a partir do momento que você evidencia que não é mais a necessidade daquele antibiótico de amplo espectro por via parenteral. A gente tem que colocar sempre assim, ó, não quer dizer que o paciente está internado, ele tem que usar pelo parenteral. Entendendo? A gente tem uma prévia que se o cara está internado, ele usa tudo parenteral. Né? Se o cara não usa comprimido, mas porque ele está internado, está no hospital, tem um acesso, vou fazer tudo pelo acesso. Né? Vou fazer tudo parenteral. Não é assim. Tá? A primeira via de escolha para o uso de antibiótico é a via oral. A via parenteral é a exceção. A gente só vai usar ela quando realmente é necessária e muitas vezes para usar um antibiótico de maior espectro. Tá? Então, a via oral é ainda a via convencional, que deve ser a primeira estudo. Tá? Mas assim, tirando o caso da sepsis, você está criando um ambiente favorável para resistência bacteriana, se não parar para pensar. Quando a gente usa antibiótico de espectro? Sim, e depois você faz escalonamento. Você dá uma dose ali para a bactéria, essa sobrevivência com o antibiótico fraco, não vai acontecer se você não tem resistente. Não. Não é assim. O escalonamento só é feito se você entende que esse segundo antibiótico que você vai fazer na alteração, a bactéria é suscetível a ele. Imagina assim, ó, eu estou usando MPN. Eu comecei a terapia com MPN mais lastatina. E aí eu percebo que eu poderia utilizar uma cefalosporina de segunda geração, que é a bactéria suscetível a essa cefalosporina de segunda geração. Aí eu troco, entendeu? Eu não preciso de uma droga de um espectro tão amplo e que é uma reserva terapêutica, sempre que eu tenho uma droga de menor espectro, mais barata, mais acessível pela via oral e eu posso usar ela. Né? O descalonamento ele nunca parte de uma tentativa erro, ela parte de um critério clínico bem estabelecido, principalmente guiado por um microorganismo biológico. Então, jamais você pode fazer assim, eu vou descalonar simplesmente pelo fato que eu quero descalonar. Não, eu estou fazendo descalonamento porque eu tenho uma evidência científica que esse antibiótico que eu estou alterando, ele tem efeito. Agora, assim, o que você colocou assim se eu tiro realmente esse primeiro antibiótico, o segundo não tem eficácia, eu estou dando oportunidade para a bactéria ter contato com o primeiro, para ter contato com o segundo, não vai ter inflamação, óbvio que você vai desenvolver esse. Mas não é assim não, sempre pensando que esse segundo medicamento ele vai ter uma eficácia farmacológica. Considerando a simétrica e própria também. Sempre, mesmo. Você trocar uma, porque assim, é meio leigo, mas quando eu imagino trocar um endovenoso de um oral, a simétrica do oral não vai ser mais eficaz. Não, você consegue. Toda vez que a gente vai estabelecer o protocolo do fármaco, seja via oral parenteral, seja, tem que entender que ele precisa ter uma cinética que tem uma cobertura farmacológica. Quer dizer, a partir do momento que a gente usa o primeiro comprimido, a tendência é que 2-3 horas já estabelecer um platô de um mínimo de concentração sérica para gerar uma resposta farmacológica. Agora, é óbvio que eu nunca vou poder comparar o nível que o medicamento alcança de disponibilidade pela via endovenosa do via oral. Eu vou alcançar nunca, porque eu não vou alcançar. Via oral nunca tem 100% de disponibilidade. A via parenteral sempre vai ter 100%, a via endovenosa sempre vai ter 100% de disponibilidade.
Mas assim, não será esse problema que o paciente vai ficar sem cobertura do antibiótico. Não vai ter problema em relação a isso. É questão mesmo só de critério de você promover uma antibiótico terapia mais seletiva. Não justifica, a gente sempre brinca assim, né? Tem até algumas charges que elas falam assim, né? Você usar um canhão para matar uma formiga o tempo inteiro, isso não justifica. Todo momento que você está deixando cepas de bactérias, principalmente no ambiente hospitalar, exposta a fármacos que são reserva terapêutica, você está dando uma maior probabilidade de desenvolver bactérias mais resistentes naquele ambiente. Então você fica selecionando micro-organismos cada vez mais resistentes, porque a minha pista não tem contato. A bactéria, para desenvolver resistência, ela só quer isso, ela quer ter um contato com aquela estrutura química, para ela ter a oportunidade de desenvolver alguma alternativa, algum mecanismo de defesa sobre aquela. Então, ficar o tempo inteiro, carbapenema, glicopeptídeos, polimedicinas, carbapenema, só ficar nesses antibióticos mais de reserva, não deixa problema, tá? Vamos dizer, professor, tanto salvamento também isso, para você conseguir fazer um escalonamento, um ajuste, normalmente é guiado por exame, né? Principalmente aqueles tecidos que a gente sabe que é muito mais fácil a gente fazer isso, né? Uma infecção urinária, uma possível bacteremia, você pede lá uma hemocultura, né? O foco de infecção é o catéter, então você faz uma cultura da ponta do catéter. O paciente tem um derrame pleural, você faz uma cultura do líquido pleural, linfocitos, tudo hoje a gente consegue, né? Não é algo tão difícil assim, ok? Dá pra gente ter essas informações. Dosagem, vocês sabem que normalmente prova não fica cobrando concentração do medicamento, tá? Que a gente não dá tempo de a gente falar sobre todas as doses, cálculos, protocolos. Mas assim, eu coloquei aqui para vocês só para a gente, né, ter uma noção, tá, de alguns. O exemplo lá que eu dei da cefalexina, né? É um medicamento que a gente usa de 6 em 6 horas. E isso dificulta um pouco a adesão, né, do tratamento. Você imagina, a pessoa tem que tomar 4 vezes por dia o medicamento. Então, acaba que a pessoa pode esquecer, né? E quando a gente fala de antibióticos, se o paciente esquece, isso gera um problema muito grande, porque aí entra justamente o que colocou, né? Aí o declínio cinético, o declínio de meia-vida, o declínio de biodisponibilidade. Aí é um grande problema. Quando o paciente esquece o medicamento, porque são várias doses diárias ali da cefalexina. Normalmente, ela é utilizada a partir de 500 miligramas, né? A dose inicial é 500, 4 vezes por dia, que dá 2 gramas por dia, tá? Podendo estender até 1 grama por dose, chegando a 4 gramas também por dia, ok? Professor, dosagem única de 2 gramas ao dia, não tem absorção adequada? Você fazer uma dose, normalmente você faz dose de ataque com o máximo que você pode por dose, nesse caso seria 1 grama por dose. Então você pode fazer uma dose de ataque com 1 grama, você fala assim, eu vou começar com 1 grama, e aí as outras eu faço só 500 miligramas, né? Você pode fazer a dose de ataque. A intenção da dose de ataque é você, de cara, você tentar estabelecer um nível sério de biodisponibilidade alto, né? Então você tentar começar com uma concentração maior de medicamento. Às vezes porque o tecido que você está tentando fazer com que esse fármaco chegue é de difícil perfusão, ou às vezes mesmo pela bactéria, a bactéria é um pouco mais resistente, né? E aí você está querendo utilizar. É muito comum com macrolídeos. Eu começo com 1 grama de azitromicina, e aí eu faço primeiro 1 grama, e aí depois o resto do tratamento de 500 miligramas. Então é bem comum a gente fazer isso. Até para tratamento de acne, né? Quando vai tratar acne com azitromicina, a gente faz dose de ataque. Aqui é a segunda geração, né, das cefalosporinas. Na segunda geração, ela melhora um pouco, né, o espectro de ação sobre as gram-negativas. Então, a gente tem uma amplitude aí em relação a esse espectro. Apesar que perde um pouco sobre as gram-positivas. Você ganha de um lado e acaba perdendo um pouco do outro, né? Então, se a gente for comparar a primeira e a segunda geração, pensando na gram-negativa, a segunda acaba sendo melhor. Mas se for olhar a visão das gram-positivas, a primeira geração acaba tendo um espectro melhor do que até mesmo a segunda, ok? Da segunda geração, os mais usados é o cefaclor e a cefroxima, né? Ou cefroxima mais acetil. São fármacos que a gente tem como opção. A cefroxima ela é bastante testada. Na maioria dos antibiogramas, principalmente quando a gente vai pensar em
em antibiogramas para tratamento de infecção do trato urinário, se utiliza bastante testagem como cefroxima, né, sendo uma opção de cefalosporinas. Todo antibiograma, a intenção é a gente colocar medicamentos de diversas classes diferentes. Eu não vou pegar um antibiograma e testar só penicilina. Eu só vou dar a opção para o médico só de penicilina. Se a bactéria for resistente à penicilina, não tem mais nada para usar. Então não é essa a intenção. Por exemplo, eu testo 2 penicilinas, eu testo uma cefalosporina de cada geração, aí eu vou lá e testo pelo menos 1 ou 2 carbapenêmicos, um glicopeptídeo, um aminoglicosídeo, um macrolídeo e vou testando. Tá? Então eu vou colocando diversos medicamentos, né? E da segunda geração a cefaloxima é normalmente o que a gente acaba utilizando. Ok? Então, como eu condicionei, melhora um pouco o espectro sobre as gram-negativas, acaba perdendo um pouco sobre gram-positivo, tá? Consegue pegar bem os copos gram-positivos, também alguns copos gram-negativos. Aquelas bactérias gram-negativas também, enterobactérias que a gente chama, que são muito comuns, né? Principalmente de infecção tanto urinária como gástrica. Exemplo, Escherichia coli e Klebsiella, que são as maiores causadoras de infecção urinária, e a Salmonella e a Shigella, que são as maiores causadoras das enterocolites, né? Então, são micro-organismos que a segunda geração consegue ter cobertura. Não oferece cobertura contra pseudomonas. A pseudomonas aeruginosa, que eu acho que vocês já ouviram falar bastante dessa bactéria, ela é uma das bactérias, das primeiras a serem comentadas em relação à infecção hospitalar, né? As infecções hospitalares, normalmente, elas são causadas por bactérias mais resistentes. E a pseudomonas foi uma das primeiras a entrar naquele rol assim, de superbactérias, bactérias que promovem formação de muitos genes de resistência, né, que guardam muitas informações de resistência. Então a pseudomonas ela entra nesse rol aí. E a primeira e a segunda geração de cefalosporinas não tem cobertura sobre pseudomonas, não conseguem, né, tratar pseudomonas. Se eu quero tratar pseudomonas, só a partir da terceira geração da cefalosporina, ok? Então é só mesmo como informação também. Indicações clínicas, indicações relacionadas ao sistema respiratório, tá? Em algumas situações como primeiro, algumas situações como segunda escolha, porque como eu falei para vocês, dependendo das infecções, do trato respiratório, principalmente superior, a gente usa mais penicilinas e macrolídeos. Infecções de pele subcutânea, também em determinadas situações a gente acaba utilizando também penicilinas ou também macrolídeos, tá? Vai depender muito de cada situação. Em algumas situações refratárias, como no pneumococo penicilina resistente. O que é um pneumococo penicilina resistente? É um pneumococo resistente a penicilinas, principalmente penicilinas naturais, né? As penicilinas naturais, elas são muito sensíveis à ação das beta-lactamases, né? Muito sensíveis à ação das beta-lactamases. Então, elas acabam, qualquer presença de uma penicillinase já promove degradação, por exemplo, de uma penicilina natural. E dentro das penicilinas naturais, a gente tem a benzilpenicilina benzatina, né, que é a benzetacina, tá? Então, ela não é muito instável. As penicilinas mais estáveis, a ação das beta-lactamase, é a oxacilina e a ameticilina, né? Elas têm mais estabilidade, ok? E infecções urinárias por bacilos gram-negativos entéricos, que eu mostrei no slide anterior, né? Que é Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, tá? Que são causadores tanto de infecção urinária, mas também em algumas situações de infecções entéricas. Aqui questão também de dosagem e de categoria de risco novamente. Lembrando que eu falei, todas as cefalosporinas categoria B de risco, então são medicamentos mais seguros. Por isso que na gestante lá a gente usa ceflexina justamente por essa segurança. A cefoxitina, dose habitual de 3 a 6 gramas, dia de 8 em 8. E a cefroxima, 2,25 a 4,5 gramas, de 8 em 8 horas, né? Então, são as doses mínima e máxima toleráveis. Lembrando que a escolha da dose é um fator tão primordial quanto a escolha do fármaco. Escolhi o fármaco certo, a dose errada, errei tudo. Foi tudo por água abaixo. Então, a dose é um fator preponderante.
a bactéria está sensível ou resistente não está relacionada só ao fármaco, isso também está relacionado a que dose você está utilizando. Você utiliza a dose errada, não vai ter resposta. Como é que eu consigo aproximar mais de uma dose assertiva? Verificando o CMI que saiu lá no antibiograma. Lá no antibiograma vai ter lá assim, ó, concentração mínima inibitória testada. E aí ele vai te mostrar a quantidade de medicamento que foi testado. E a partir dali você vai saber, né, daquela concentração, o que foi gerado na bactéria. E aí você tem um parâmetro para entender o quanto mais ou menos você vai entrar com a dose do antibiótico. Professor, esse antibiograma demora para sair ou sai rápido? Depois que você colocou para testagem, hoje de 8 a 16 horas. Depende da bactéria, porque depende do tempo de crescimento de cada bactéria. Tem bactéria que demora a crescer, tem bactéria que demora menos, mas assim, depois que eu sei que bactéria que eu coloco o antibiograma, ela é rápida. Do início do exame, da coleta da amostra até o resultado final, no máximo 48 horas. Aí no caso a conduta médica, ela já inicia ou espera um antibiograma? Vai depender muito do paciente, né? Eu sempre falo assim, ó, você está no ambulatório, você é um médico de ambulatório, você faz consulta, você é um médico lá do centro de especialidade médica, você faz clínica geral lá. Chegou uma paciente, infecção refratária, recorrente, vai te falar, ó, já tomei isso, já tomei isso, um monte de antibiótico. Compensa mais uma tentativa? Mas não compensa, porque ela veio já 3, 4, 5 meses aí. Então esperar agora 2 dias pode ser muito importante para você fazer uma pressão mais assertiva agora. Então, às vezes compensa esperar. E também já começar a entender outros fatores. Por que o antibiótico está fazendo efeito? Será que está interagindo com outro medicamento? Será que ela está tomando de forma adequada? Será que realmente é infecção? Será que esse resultado realmente está preciso? E aí você tem que pensar em várias hipóteses também. Terceira geração. A terceira geração a gente já coloca ela como antibióticos que já tem uma finalidade para aquelas infecções hospitalares, né? Já consegue ter uma cobertura em algumas bactérias que são mais resistentes. Por exemplo, a ceftazidima, ela é antipseudomonas, então se eu tiver uma infecção com pseudomonas aeruginosa, a ceftazidima já é uma escolha. Então isso demonstra que é a primeira geração das cefalosporinas a ter uma melhor cobertura em ambiente hospitalar. A primeira e a segunda não muito bem, já a terceira sim. Então se a gente for colocar, elas são, os antibióticos presentes dentro da terceira geração, eles têm esse perfil. Apesar que hoje nós já temos a terceira geração também afetada por muitas bactérias de resistência. Então hoje a gente já tem muito problema, principalmente ceftriaxona, muitos micro-organismos resistentes à ceftriaxona, só que é uma opção de ambiente hospitalar, principalmente a ceftazidima. Professor, ceftriaxona é só parenteral? Só parenteral. IM e IV. Só parenteral. Não temos administração oral. Esse é o grande problema da ceftriaxona. Maior espectro contra gram-negativos. Então, se a gente compara a primeira e a segunda geração, o espectro contra gram-negativo melhora bastante. Então, a gente pega já muitas bactérias gram-negativo, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Neisseria é causadora da gonorreia, Citrobacter, enterobactérias, acineto é outro grande problema hospitalar, principalmente o Acinetobacter baumannii, Morganella morgani, Serratia. Então são tudo bactérias gram-negativas que elas têm cobertura, ok? Indicações: tratamento empírico de meningoencefalites bacterianas, infecções pneumocócicas resistentes, algumas DSTs, a gente pode usar cefalosporina terceira geração, exemplo, a própria gonorreia que eu acabei de colocar para vocês, tem uma boa ação, ceftriaxona tem uma boa ação, tratamento de 3 a 5 dias com ceftriaxona. Infecções intestinais, não é tão comum a gente usar a cefalosporina para infecção intestinal, mas é uma opção também. Então, peritonite bacteriana espontânea também pode ser utilizado. E se tiver suspeita de pseudomonas, da terceira geração da cefalosporina indicada é a ceftazidima. Ceftriaxona, cefotaxima não tem cobertura contra a pseudomonas, só a ceftazidima, ok? Então, pensou em pseudomonas, é ela. E assim, em ambiente hospitalar, vocês vão ouvir muito falar de pseudomonas, muito.
Ela é uma bactéria muito peculiar. Onde ela cresce, até as características de toxinas que ela libera, ela deixa já um cheiro ali no ar característico dela. Ela fala assim, a gente entra no laboratório e fala, entrou no laboratório, você semeou alguma bactéria, cresceu pseudomonas, você já sabe que cresceu pseudomonas ali. Porque ela tem uma característica muito própria de coloração das colônias, das características de toxina que ela libera que gera esse odor, é muito característico mesmo. E ela, dentro de todas essas bactérias resistentes, ela é das que foram das primeiras que a gente foi discutido, né, e gerado esses conceitos de superbactéria, de resistência bacteriana. Ela tem uma melhor penetração também a nível do sistema nervoso central, por isso a gente tratar a questão de meningites, né, meningoencefalites também. Espectro de ação, né, da ceftriaxona e cefotaxima, gram positivo, gram negativo, porém não tem atividade, né, ela não é usada. Tá? Bactérias anaeróbicas, exemplo, em anaeróbicas a gente usa a amoxicilina mais ascorbilana. Pseudomonas, a gente também não usa ceftriaxona nem cefotaxima, só ceftazidima. Bactérias atípicas, ok? Legionella, Chlamydia e Mycoplasma. A gente usa macrolídeos ou quinolonas. Exemplo, a clamídia, né? A clamídia trachomatis. Quem for para a área de ginecologia vai fazer muito diagnóstico de clamídia. Clamídia a gente usa macrolídeo, claritromicina. Porque a clamídia, ela é intracelular. Ela é um micro-organismo, uma bactéria intracelular. Então, ela que entra na célula e ela fica dentro realmente da célula. E os macrolídeos têm boa penetração celular, então por isso que eles conseguem alcançar uma concentração muito grande dentro da célula também. Então por isso que a gente usa bastante macrolídeo. E listéria, a gente usa penicilina, no caso ali de uma aminopenicilina, que é a ampicilina. Okay? Então é só mostrando algumas situações que a gente não utiliza cefalosporina em terceira geração. Nem bactérias anaeróbicas, pseudomonas só ceftazidínemas, bactérias atípicas a gente usa macrolídeos ou quinolonas, e a listéria a gente utiliza ampicilina. Aqui também questões de dose, né? Como o Guilherme colocou lá a ceftriaxona, né? A gente percebe que ela é tudo parenteral. Cefotaxima, ceftazidima são antibióticos de meia-vida já um pouco melhor que as cefalosporinas lá de primeira geração, dose um pouco mais espaçada. A maioria dos beta-lactâmicos, eles são de excreção renal, né? Eles não dependem tanto de metabolismo hepático, né? Vocês vão ver que isso é peculiar da maioria dos beta-lactâmicos. Eles têm uma eliminação renal sem precisar de metabolismo hepático. Meu filho. Então, pacientes hepatopatas, tranquilo. Normalmente você não tem complicação, porque ele não depende desse metabolismo prévio para ser eliminado. Aqui é a quarta geração, né? É como se fosse uma reserva terapêutica da cefalosporina, né? Ainda é considerado uma reserva, um antibiótico de maior custo, né? De melhor espectro, comparado às outras 3 gerações, da cefepima ou cefepime, né? Ele traz esses 2 conceitos, tá? Não está errado escrever cefepima ou cefepime, normalmente eles colocam esses 2 nomes, é a mesma estrutura aqui. Qual que é a diferença entre a primeira, segunda, terceira para a quarta geração? Muda 2 situações básicas de novo, né? Que é o que a gente vem discutindo aqui, o espectro, porque a quarta geração melhora o espectro sobre gram positivo. Então, exemplo, eu pego a terceira geração, é como se eu pegasse a terceira e ampliasse a ação sobre gram positivo mais ainda. Então, a quarta geração, ela estende esse espectro ainda sobre os gram positivos. E mantém aquela boa eficácia da terceira geração dos gram negativos. Então, amplia esse espectro. Outro ponto, são mais estáveis as presenças das beta-lactamases. Então, as enzimas que degradam esses anéis beta-lactâmicos, a quarta geração ela tem uma maior estabilidade, então também ela é mais resistente à ação dessas enzimas. Então, melhora o espectro de ação, melhora, né, a resistência frente à degradação enzimática, então consegue ter uma evolução aí frente à primeira, segunda e à terceira geração. Professor, tá? quando saber que vai usar a quarta geração?
quando você, exemplo, lá no, se você tiver com antibiograma fica muito fácil, né? Ele já demonstra lá para você o gene de resistência e a testagem. Agora, se você não tem, exemplo, paciente neutropênico febril, vamos dar um exemplo, eu já vou direto para a 4ª geração. Você tem algum dado epidemiológico do hospital que você está trabalhando? Aqui no hospital está circulando bactérias KPC, produtora de carbapenemase, está circulando Klebsiella pneumoniae, também produtora de carbapenemase, está circulando pseudomonas multiresistente, e aí já é uma opção. Se você não tem o exame, aí realmente você tem que prescrever aquele de maior espectro. Agora, se você tem, fica muito fácil, né? Você vai olhar no resultado, você vai fazer a pressão mais assertiva. Agora, quando você não tem, ela passa a ser uma escolha de maior espectro. Sempre quando a gente sempre fala assim, ó, quando eu não tenho um resultado de exame microbiológico para griar, a gente acaba sempre fazendo uma escolha, né, de um espectro às vezes maior do que a gente precisava, mas é uma margem de segurança que você tem para gerar uma eficácia terapêutica. Você não vai prescrever um antibiótico para depois não ter resposta, né? Porque como você não tem um exame em mãos. E ali as vantagens que eu coloquei para vocês, né? Mantém a mesma ação, né, sobre as gram-negativas, como a 3ª geração. A 4ª geração também tem cobertura sobre pseudomonas, tá? Então, assim, é como se fosse a 3ª geração com um espectro um pouquinho melhor sobre as bactérias gram-positivas. Ali as indicações, né, infecções hospitalares, como eu falei, você não vai ver, gente, em drogaria, farmácia, né, muita dispensação desse medicamento, porque é um medicamento mais hospitalar, tá? Não é um medicamento muito ambulatorial, não é comum, né? Então não é comum você estar dispensando esse medicamento em farmácia comunitária. Em farmácia comunitária, normalmente a gente trata infecções comunitárias. E infecções comunitárias normalmente são causadas por micro-organismos resistentes. Então não chega a esse nível de prescrever carbapenêmico, prescrever uma cefalosporina de 4ª geração. Então esses medicamentos, exemplo, carbapenêmicos, cefalosporina de 4ª geração, são medicamentos mais de uso hospitalar, né? Agora, dentro do hospital, infelizmente, a gente tem usado muito, né? Dentro do hospital, a gente tem usado muito, aí vira o jogo. Então, o quanto que a gente usa de cefalosporina de 1ª e 2ª geração na comunidade, o quanto que a gente usa de penicilina na comunidade, é o contrário no hospital. No hospital, a gente usa tudo que normalmente são antibióticos de maior espectro. Tá? Por quê? Por causa das bactérias que circulam no meio, ok? Agora, é óbvio que eu posso admitir um paciente no hospital, ele está com infecção comunitária, então eu não preciso usar um antibiótico de amplo espectro, vou tratar a bactéria de acordo com o perfil de resistência da bactéria, ok? Então, algumas pneumonias, infecção do trato urinário resistente, aí não é comunitária, são infecções mais refratárias, meningites. Um antimicrobiano, normalmente, que a gente inicia tratamento em paciente neutropênico febril, tá? É uma opção. E as doses de 2 a 4 gramas dia, de 12 em 12 horas, né? Normalmente é o ajuste de dose que nós fazemos. A 5ª geração, eu só coloquei aqui para a gente citar ela, mas normalmente eu acho que os professores de vocês não devem, não sei se em cirurgia comentaram. Eu acredito que não, né? Acredito que eles falaram mais da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª geração, porque a 5ª geração ela é nova, se eu não me engano foi em 2016 ou 2017 que o cefatodoline ele teve o seu registro na Anvisa, então é um medicamento novo. Ele é muito ativo com as demais cefalosporinas, não tem muito a ver com os outros, porque se a gente for pensar o que foi acontecendo da 1ª à 4ª, a 5ª geração, né, a 5ª geração era para ampliar mais o espectro, né? Era para ela ter um espectro mais amplo, mas na verdade a 5ª geração é mais só para gram-positivo, né? Ela foi uma geração que veio para tratar as bactérias gram-positivos mais resistentes. Então basicamente foi isso que veio de informação da 5ª geração, principalmente aqueles estafilococcus, né, que trazem esses genes de resistência, que é o MRSA, o VISA e o VRSA que a gente chama, né? Então são 3 genes de resistências, principalmente presentes nos Staphylo e Streptococcus, né? Eles normalmente têm esse perfil de resistência. Então ela veio principalmente para essa situação, tratar mais gram-positivos, tá? Tanto que ela não tem cobertura para pseudomonas, que é uma gram-negativa, ok? Agora aqui falando de forma geral, né? Esquecendo as gerações e falando de cefalosporina de forma geral, tá?
Ela tem algumas interações, eu coloquei aqui uma delas, que é com aminoglicosídeos. Se você está usando cefalosporinas, se você utilizar um aminoglicosídeo, você tem que fazer monitoramento de ureia e creatinina no paciente, avaliação de clearance, porque ele pode causar alguma disfunção renal. Então, tem que tomar cuidado com essa interação. Deixa eu ver aqui, voltando no mundo. Agora nós vamos falar um pouquinho do último beta-lactâmico que a gente separou aqui, né? Falamos dos carbapenêmicos, que são grupos de beta-lactâmicos, cefalosporinas, outro grupo de beta-lactâmicos, e o último grupo dentro dos beta-lactâmicos são as penicilinas, né? As penicilinas foram, na verdade, os primeiros beta-lactâmicos. Quando a gente viu dentro daquele históricozinho que a gente faz, né? Aquele histórico, em 1928 começou, né, o boom dos antibióticos do mundo, e foi justamente com, né, as penicilinas, ok? Então, as penicilinas foram os primeiros antibióticos a ser utilizados em larga escala. Pessoal, vocês querem tomar um café? Vocês estão mortos hoje, ó. Vocês estão entre a vida e a morte. Hoje é a aula que vocês começam às 7 horas, né? Porque é o seguinte, se não estiver produzindo, não adianta a gente falar não. Quer 10 minutinhos? Pode ser. 10 minutinhos, porque assim, um tá dormindo, o outro tá indo, não tá conseguindo prestar atenção, e aí assim, vou dar um conselho de amigo, antibiótico é coisa pra caramba, hein? A N2 normalmente não é muito fácil não. Então assim, vamos lá, toma um café, dê uma respirada, retornem, porque é nome de medicamento que não acaba mais. 10 minutinhos aí, pessoal, 10. Bora. Coisa rápida. Casper.